Ai, seu moço, eu só queria, pra minha felicidade, um bom fandango por dia e um bala de qualidade. Orva espingarda cutia, um facão fala a verdade, uma viola de harmonia pra eu chorar minha saudade. Hoje vamos falar da vida e da obra do pai da música caipira e do bandeirante do folclore paulista, o grande Cornélio Pires. Compositor, escritor, produtor, jornalista e humorista, Cornélio Pires foi um dos grandes intelectuais do século XX e seu trabalho foi de grande importância para a formação cultural do estado de São Paulo. Salve Cornélio Pires! Cornélio Pires nasceu em Tietê no dia 13 de julho de 1884, no bairro do Sapopemba, no sítio da sua tia Isabel, a Inhabé, irmã do seu pai Raimundo Pires, que trabalhava na Câmara Municipal de Tietê e também exercia o ofício de topógrafo, exclusividade de poucos na época. Sua mãe, Ana Joaquina do Amaral, vinha de família nobre de Capivari e Rafar. No mesmo sítio, o menino Cornélio cresceu, caçando e pescando nas margens do rio Tietê, ouvindo as histórias e lendas dos caipiras locais, assistindo os desafios de Cururu e acompanhando nas palmas a batida da catira. Seus estudos se realizaram na Escola Luiz Antunes, onde se formou aos cuidados dos professores Francisco Assis Madeira e do poliglota intelectual dinamarquês Alexandre Hummel. E foi através dos professores que o menino agitado e inventivo acabou se apaixonando pelos livros de Mark Twain. Passava horas a fio distraído na leitura. Era um dos poucos e raros momentos de tranquilidade e concentração. Com 15 anos, já concluída a fase dos estudos regulares, indicado pelo seu pai Raimundo, passa a trabalhar como aprendiz de tipógrafo no jornal O Tietê, onde permanece por quase 2 anos. Em 1901, Cornélio Pires segue para São Paulo a fim de continuar os seus estudos. Quando o Cornélio chega em São Paulo, ele é recebido pela tia Belisária, que era uma tia do Cornélio, casada com o irmão da mãe do Cornélio Pires. E é ela que norteia um menino em São Paulo, seus primeiros passos. Acaba matriculando ele no colégio presbiteriano e norteia essa chegada dele em São Paulo. E essa tia Belisária, ela tinha uma pensão. E essa pensão era frequentada por estudantes, era frequentada por jornalistas intelectuais da época. E Cornélio acaba vivendo nesse meio. E é por intermédio desse meio ele passa a conhecer e visitar as redações dos grandes jornais em São Paulo e passa a trabalhar como sapo de redação, que é um tipo de jornalista avulso, que trabalha quando tem matéria, alguma notícia para cobrir, né? E essa situação segue até o momento que o Cornélio conhece o João Lúcio Brandão. O João Lúcio Brandão já era um jornalista de nome em São Paulo, já conceituado, e eles se tornam grandes amigos e por intermédio dele, ele é contratado em 1902 como jornalista fixo do jornal O Comércio de São Paulo. E a partir daí que o Cornélio aprende o seu ofício como jornalista, aprende a redigir, a fazer cobertura de matérias. E em 1904 ele fez sucesso com as matérias que ele fez sobre a revolta da vacina. O Cornélio ele ia até a Estação Norte de trem em São Paulo, esperava as pessoas que vinham fugidas da capital, da revolta da vacina, e lá ele ia entrevistando as pessoas, anotando as suas matérias, e acabou tendo um sucesso de crítica, elogios no meio jornalístico em São Paulo, e foi a primeira vez que ele se despontou como jornalista. Eu pensei, não posso ir até o Rio de Janeiro entrevistar as pessoas, mas ir até a estação de trens eu posso. Acordei cedinho, fiquei plantado o dia inteiro, esperando as pessoas que chegavam em trens abarrotados, vagões,
cheio de gente, pessoal fugindo da vacina do Oswaldo Cruz. Mas foi ali que eu colhi os depoimentos fresquinhos que chegavam da capital. As matérias foram um sucesso. E foi ali que meu nome apareceu em destaque pela primeira vez no meio jornalístico de São Paulo. Fiquei orgulhoso. E Cornélio Pires, ele sempre está vindo para Tietê, visitando a cidade. E nessas idas e vindas dele, ele conhece uma moça e acaba se apaixonando por ela. E ela era conhecida na cidade como Belinha. E essa paixão do Cornélio acabou rendendo para ele algumas poesias. Escreveu várias poesias nessa época por conta disso. E como ele já tinha algum conhecimento e algum respeito dentro do meio jornalístico em São Paulo, aos 21 anos, em 1905, o Cornélio estreia como poeta, publicando no jornal O Tietê a poesia Soneto. E essas poesias dessa época que o Cornélio escreveu por conta dessa paixão tinham um gosto a mais, porque essa paixão era uma paixão proibida. O pai da Belinha era um português que trabalhava no comércio na cidade de Tietê e era uma pessoa carrancuda, de família patriarcal. E logo depois da publicação da poesia Soneto, ele proibiu terminantemente o encontro do casal. Eles não podiam conversar, nem se ver, nada. Então, sendo assim, o Cornélio tinha que aproveitar qualquer oportunidade que ele tinha para estar perto da Belinha. E foi aí que surgiu a poesia O Beijo. Essa poesia surge justamente da estranheza das pessoas para com Cornélio, que vindo de família protestante, acabou entrando dentro da igreja, em frente ao altar, beijou o pé do santo. Eu vi meu bem junto do altar chegar-se ao Cristo nu crucificado e aos pés frios beijos dar. Em isso vendo, eu fui muito apressado e sobre os pés de Deus ali curvado, com a boca colada no lugar em que meu bem havia então beijado. E aos pés do Cristo nu pus-me a beijar, cheio de afeto e cheio de respeito. Depois que me retirei satisfeito por me ter parecido aquele ensejo, pensaram que eu beijei os pés do Cristo, as pessoas que ali tinham me visto, mas não beijei os pés, beijei o beijo. Agora vamos conhecer como Cornélio Pires explorou o estereótipo positivo do caipira na literatura e se tornou o escritor brasileiro que mais vendeu livros na década de 20. Boa leitura. Depois de ter 3 dos seus poemas publicados na revista de circulação nacional chamada O Malho, e de ter recebido o incentivo e apoio do seu primo e escritor, o jornalista Amadeu Amaral, Cornélio resolve organizar suas poesias e publicá-las em um livro, que seria a sua estreia na literatura nacional, intitulado Musa Caipira. Depois do sucesso da publicação dos seus poemas na revista O Malho, na página central dessa revista que tinha circulação nacional, o Cornélio ele fica entusiasmado e resolve organizar os seus poemas e lançar o seu primeiro livro. E ele faz isso. Em 1910 ele lança a Musa Caipira. E quando ele apresenta a Musa Caipira para o Amadeu Amaral, ele recebe elogios. E quando o Amadeu lê a poesia Ideal de Caboclo, ele diz para o Cornélio: olha, você encontrou aqui um filão que ainda não foi explorado dentro da literatura brasileira. Segue esse caminho aqui que você vai ter sucesso. E aí o Cornélio começa a fazer as suas conferências caipiras, trazer os caipiras para São Paulo, e foi nesse mesmo ano que ele organiza no Mackenzie, no Colégio Mackenzie, o seu festival de folclore. E lá ele traz as duplas
de viola, declamações de poesia, apresenta um teatro de uma encenação de um funeral caipira bebido e acabou sendo um sucesso. A poesia Ideal de Caboclo, apresentada em seu livro de estreia em 1910, foi a primeira poesia dialetal publicada na história da literatura brasileira. Ai, seu moço, eu só queria, pra minha felicidade, um bom fandango por dia e um pala de qualidade. Pode espingar da cutia, um facão fala a verdade, uma viola de harmonia pra eu chorar minha saudade. Um rancho na beira d'água, para de anzol, pouca mágoa, pinga boa e bom café, chão batido pelo pé, fumo um pote de sorvejo, pra completar meu desejo, da vida aquilo que quer, cavalo, boi e mulher. Cornélio Pires publicou 24 livros em toda a sua carreira. Trouxe o folclore e o caipira para a literatura brasileira. Mas foi em 1924, com as estrambóticas aventuras de Joaquim Bentinho, que ele consolida a sua fama como escritor e se torna o autor que mais vendeu livros na década de 20. Isso aconteceu por conta do estereótipo positivo do caipira do Cornélio Pires. Diferente do Jeca Tatu, proposto por Monteiro Lobato. O caipira do Cornélio era um caipira esperto, um caipira inteligente, que tinha um olhar crítico e até politizado. E a resposta pronta na ponta da língua. E dia desses eu fui até um bairro de Tietê, eu não me lembrava do caminho, mas que sorte eu dei, porque já estava um caipira no morão de cerca, lá todo simpático, pendurado. Fui pedir informações para ele. Boa tarde. Tarde, senhor. O senhor conhece o Abrão Maluf por aqui? Ah, tô cansado de conhecer. Muito bem. O senhor sabe dizer quanto de tempo eu gasto para chegar até a casa dele? Ah, não sei. Fiquei bravo com a secura do caipira. Não sei se viu, que é o maior cara de pau do mundo me dá uma resposta dessa. Fui a Passos Largos caminhando quando ele falou: moço, vem cá um pouquinho. Você mesmo sem andar nesse passo, mas você chega em meia hora. Um bispo protestante que recentemente fixara a residência em Nova York saíra em procura da repartição dos correios. Vendo um pequeno vendedor de jornais, perguntou-lhe: menino, faz favor de me dizer onde fica a repartição dos correios? Em frente,
quarta à direita, terceira à esquerda, um prédio grande no meio da praça, à direita correspondência para o exterior, à esquerda para o interior. Que menino inteligente. Menino, amanhã vá à minha casa, à Rua Lincoln, número 20. Eu quero te ensinar o caminho do céu, porque nem o caminho do correio não sabe agora. Agora vamos ver como Cornélio Pires entrou para a história da música com a coleção de discos Turma Caipira, gravado pela Colômbia, e saber um pouco mais como ele se tornou o pai da música caipira no Brasil. Em 1929, Cornélio Pires entra para a história do disco no Brasil, lançando sua famosa Turma Caipira em uma coleção de discos conhecida como a Série do Selo Vermelho, lançada pela gravadora Colômbia. Foram gravadas entre 1929 e 1930 53 discos de 78 rotações, num total de 106 fonogramas, entre eles músicas, piadas, causos e imitações. A coleção de discos teve uma tiragem total de 300 mil cópias, todas vendidas. Em 1929, Cornélio Pires ele já gozava de um certo sucesso. Ele era famoso, ele tinha uma certa fama e os ingressos das suas conferências, das suas apresentações eram caros. Sempre tinha um figurão da política, da elite paulista na sua plateia. Então ele gozava dessa certa fama e ele sentiu uma invasão estrangeira na cultura brasileira naquela época. Não só nos vocábulos, nas artes, mas também na música e principalmente na falta de material nacional das rádios para tocar nas rádios. Então ele percebeu uma invasão do tango em São Paulo muito forte. Foi aí que ele teve a ideia de gravar em disco os shows e as apresentações das conferências da Turma Caipira que ele andava fazendo pelos palcos do Brasil. Levar o caipira para o disco. E quando ele chegou na gravadora e ofereceu esse projeto para a Colômbia na época, o dono da gravadora, o Baito Júnior, ele recusou o projeto e desincentivou o Cornélio. Falou para ele, Cornélio, os caipiras não vão fazer sucesso em disco. Foi aí que o Cornélio resolveu bancar do próprio bolso a gravação dos discos da Turma Caipira. E perguntou então quanto custaria para ele pagar as gravações e confecções dos discos e bancar o projeto. E o dono da gravadora, tentando desincentivar Cornélio Pires, apresentou um orçamento extremamente alto. Cornélio foi então até um amigo dele, comerciante de joias na Rua Direita, no centro de São Paulo, e prontamente emprestou dinheiro para ele. E no final daquela tarde, o Cornélio colocou sobre a mesa do Baito Júnior 2 sacos cheios de dinheiro, no dobro da quantia do orçamento que ele tinha solicitado. Eu pedi um orçamento de 2.000 cópias, aqui tem dinheiro para 5.000 cópias. E só na primeira tiragem de discos foram fabricadas 25.000 cópias. Quando eu fui buscar os discos que haviam ficado prontos na gravadora em São Paulo, o dono da gravadora disse que 25.000 discos era um absurdo de discos. Eu me lembro ainda hoje. O americano com as mãos para cima dizendo que eu era louco. Onde já se viu? Porque no país não havia tanta vitrola para tantos discos. Eu nem dei bola. Enchi o carro com os discos, parti para o Oeste Paulista, já perto de Jaú, após 3 dias de apresentações, viagens, passei a mão no telefone e liguei para ele dizendo que eu precisava de mais discos. E foi assim que eu me tornei o primeiro produtor musical independente do Brasil. Jorginho do sertão, rapazinho inteligente, em uma carpa de café ele enjeitou 3 casamentos. Você diz que vai casar, largue mão dessa loucura. Casar com mulher ciumenta pra servir da tua injúria. Seu caboclo cantador, faz favor de mim, nós daquele moço.
vá na cidade em Ojucabê. Mas por quê? Tô fazendo recrutamento. Não vá na cidade em Ojucabê. Mas por quê? Tô fazendo recrutamento. No tempo que eu fui soldado, fiz coisa de admirar. Tomei 18 cadeias antes do mês de findar. Ainda quando eu saí, tava querendo brigar. Com essa história das gravações dos discos da Turma Caipira, o Cornélio Pires acabou abrindo um novo mercado da música no Brasil, o mercado sertanejo, que de 1929 até hoje, o mercado sertanejo, na fatia da música do Brasil, é o mercado que mais gera lucro. E de 1929 até hoje, a música sertaneja, a música raiz, ela só subiu numa reta ascendente. Nenhum estilo musical no Brasil perpetuou tanto no inconsciente coletivo quanto a música raiz e a música sertaneja. A bossa nova na década de 50, os tropicalistas na década de 60, o rock nos anos 70, 80, até o axé, o pagode, foram estilos que aconteceram, mas passaram. A música sertaneja não. Ela está aí desde 1929 e é um acontecimento pungente que faz referência não só local, mas também nacional. E a importância dos discos da coleção da Turma Caipira do Cornélio é pungente na história paulista, pois ela traz fatos que fazem parte da nossa construção, da nossa cultura, do nosso folclore paulista. Ela traz elementos como a Revolução de 1932, a Revolução de Getúlio, a chegada das primeiras tecnologias em São Paulo. Então, ela é um registro da história, da formação do nosso povo paulista. Cá estão os nossos caipiras, ensaiando as suas modas de viola e os seus sambas, para as noitadas alegres das festas do Pirapora. Agora o coitado do povo vive muito arrojado e ano sempre aumentado. Paga imposto municipal, paga imposto pro estado e pro governo federal, imposto de tudo lado. Cornélio Pires é considerado o pai da música sertaneja, porque quando ele apresentou os caipiras para São Paulo, ele também apresentou a cidade aos caipiras. Foi aí que houve a transição da música caipira raiz para sertaneja. Foi quando os caipiras começaram a utilizar elementos urbanos e contemporâneos em suas letras, como em O Bonde Camarão. E deu certo. Hoje a música sertaneja é o estilo musical que mais gera lucro no nosso país. Aqui em São Paulo o que mais me amola é esse bonde que nem gaiola. Cheguei abrindo uma portinhola, levei um tranco e quebrei a viola. Ainda pus dinheiro na caixa da esmola. Chegou um velho se faceirando, levou um tranco e foi cambeteando. Beijou uma véia e saiu bufando, sentou de um lado e acabou assoando. Pra modo vizinho tá catingando. Entrou uma moça se arrequebrando e no meu colo ela foi sentando. Pra modo bonde que tava andando, sem a tadinha tá esperando. Eu falo claro, fiquei gostando. Entrou um padre bem barrigudo, levou um tranco dos bem graúdo, deu um abraço no bigodudo, um protestante dos carrancudos.
e deu cavaco no batinudo. Eu vou me embora pra minha terra, essa porqueira ainda vira em guerra. Esse povo ainda sobe a serra pra moda lá e de que os dentes ferra. Nos passageiros que grita e berra. Na década de 40, Cornélio Pires cria o seu famoso Teatro Ambulante, projeto com o qual o artista segue até o final de sua carreira nos palcos. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre o teatro e sobre o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Cornélio Pires, aqui em Tietê, na terra do poeta. Em 1946, Cornélio Pires idealiza seu último projeto artístico, o Teatro Ambulante Gratuito Cornélio Pires, juntamente com o amigo e ventríloco Romeu Rodrigues, que se apresentava com mais 2 bonecos, o Justo e o Soneira. A iniciativa foi vitoriosa e pelas cidades onde se apresentavam, o sucesso era garantido pelos sorrisos estampados em cada rosto. O teatro ambulante fazia a alegria da criançada. O teatro ambulante de Cornélio Pires acabou fazendo muito sucesso pelo Brasil, porque era um teatro gratuito. Então as prefeituras solicitavam a apresentação do teatro e Cornélio acabou viajando por várias cidades. Chegou até a se apresentar no Amazonas para tribos indígenas. E foram 11 anos de apresentações até a morte do Cornélio. Cornélio faleceu no dia 17 de fevereiro de 1958. Veio a ser enterrado na cidade de Tietê, de pijama, como ele queria, porque as roupas dele eram para serem doadas para os pobres. No mesmo ano, foi inaugurado a erma com o busto do Cornélio na praça central da cidade de Tietê, na praça Dr. Elias Garcia, e também fundado o Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico Cornélio Pires, que para a história do folclore paulista é um museu de suma importância. O Museu Cornélio Pires fica no antigo sítio da família Pires, onde ele nasceu. Hoje, com 3 alqueires e meio, se tornou o Parque Ecológico Cultural Cornélio Pires, aqui em Tietê. A casa onde nasceu Cornélio Pires, hoje abriga todo o acervo do Museu Histórico, Folclórico e Pedagógico. Na sala principal, nós encontramos os 24 títulos publicados pelo Cornélio Pires em toda a sua carreira, além de objetos pessoais e documentos do artista. Também no museu, em exposição, podemos encontrar alguns exemplares dos discos da famosa Turma Caipira de Cornélio Pires, de 1929 e 1930. Cornélio Pires foi um grande intelectual paulista e brasileiro, escritor, poeta, jornalista, compositor, produtor e humorista, um homem à frente do seu tempo, um artista que estreitou o popular e o erudito através das suas pesquisas e publicações sobre o caipira. Reconhecido e reverenciado por artistas intelectuais brasileiros, seu legado hoje vive eternizado em sua obra e em seus personagens, e como escreveu Monteiro Lobato em homenagem ao poeta num dos seus livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não só o Visconde de Sabugosa, mas todo mundo deveria ter um pouco de Cornélio Pires como recheio dentro de si, que é para a vida ficar mais alegre e feliz. E antes de fechar o boneco, alguém falou:
Vamos recheá-lo? Rechear de quê? Indagou Pedrinho. De anedotas, por exemplo. E abrindo a barriga do Visconde, puseram logo dentro 3 páginas bem dobradinhas de um livro de Cornélio Pires.